Olá, muito boa noite para você que está nos acompanhando no Mesa Redonda, no Esporte Antares e também na FM Verão. Um abraço para você que está nos acompanhando. O Campeonato País Loterias Caixa entra na reta decisiva e a Federação de Futebol do Piauí preocupada com o espetáculo que possa acontecer de forma bonita, de forma bacana, tanto nas semifinais como também na decisão do campeonato. Ao meu lado, o presidente Cesário Oliveira, que fala sobre essa expectativa para essa reta decisiva do campeonato, já começando com os 4 times que já se garantiram na reta final do campeonato. Boa noite, presidente. Boa noite. Realmente, a gente esperava ter, nesse momento, o início de uma festa para que nós pudéssemos, daí, coroar vamos dizer assim, esta festa com a final do campeonato, está marcado para o dia 15. Infelizmente, né, porque pode ter o lado negativo, mas tem um lado positivo da chuva que vem para alegrar, principalmente aqueles que precisam e sempre é bem-vindo, né? Mas isso atrapalha um pouco o congestionamento, o andamento da cidade, o deslocamento e o campo de jogo. Não aqui no Albertão, que tem uma drenagem muito boa e faz com que você não tenha muita essa dificuldade. Mas, de qualquer forma, isso influi no andamento do jogo, né? Presidente, uma preocupação da federação também com as praças do interior do estado, aquelas que vão sediar os jogos da Série D do Campeonato Brasileiro nessa reta inicial, tanto Felipão como Arena Itacoatiara. Como é que a federação vê a situação dos dois estádios dentro dessa reta final do campeonato, mas já visando a Série D do Campeonato Brasileiro? Que preocupação a federação tem para que esses estádios possam ter plenas condições para o início da 4ª divisão no mês de abril? Uma pressão, né? Já que é um momento de muita água, de muita chuva, principalmente em Piripiri e em Altos. A gente sabe que os campos não atendem na evacuação dessa água, que tem sido muita nessa região, e deixa o estádio em estado lastimável, como o que aconteceu no último jogo lá do 4 de julho contra o Flamengo. Na mesma situação, a gente já viu jogos parecidos lá em Altos, né? Mas vamos esperar para ver se a gente conta com a boa vontade, tanto dos dirigentes lá de Altos como de Piripiri. Tivemos conversando hoje pela manhã e mostrando essa preocupação de que se espera que a natureza possa ajudar, mas eu acho que ela não é a culpada, né? O culpado somos nós, os homens, que fazemos as coisas e que deveríamos fazer de uma forma melhor. De que não acontece, você tem que lamentar. Agora, existe a necessidade de ter os laudos, né? Esses laudos não é uma exigência da federação, é uma exigência, nem da CBF, mas é uma exigência do Ministério Público, que a CBF acolhe e que a federação também atende. Dentro da preocupação, voltando um pouco com o Campeonato Piauí, essa reta final, já há uma projeção da FFP em realizar no encerramento do campeonato, a premiação com os troféus, entrega dos troféus simbólicos das taças que a federação distinguiu, já há uma previsão da federação realizar esse encerramento do campeonato em 2018? Dia 16, nós teremos, a partir de amanhã, já fazendo este convite para os desportistas, aqueles envolvidos, aonde nós iremos premiar os atletas, prestigiar patrocinador, né? Aquele que foi campeão, o vice-campeão. Então, tudo aquilo que é uma festa de premiação, que nós iremos fazer no dia 16. Um assunto que chama a atenção, presidente Cesário Oliveira, é a tentativa do Sport Recife tentar criar uma espécie de Copa do Nordeste mais elitizada. Como todo mundo sabe, o esporte pediu desfiliação da Liga do Nordeste, que ele é um dos clubes fundadores, abriu mão desse direito e pelo segundo ano seguido, 2019, vai ficar fora também da Copa do Nordeste. Como é que você vê essa, digamos assim, birra do esporte para criar uma competição mais atrativa para os clubes da região e ficando de fora do prato cheio principal, que é a Copa do Nordeste, que os tempos para cá está mais valorizada, valendo vaga em Copa do Brasil, valia vaga também anteriormente em Copa Sul-Americana? O esporte,
atual presidente não tem tido, eu não sei se dizer essa é a palavra certa, sorte, né? Mas a gente tem acompanhado o desastre, né? O esporte, competições internacional ficou fora, quase cai no Campeonato Brasileiro, não conseguiu terceiro, só conseguiu chegar em terceiro no Campeonato Pernambucano. E eu acho que ele não quer dar o braço a torcer da escolha errada em relação que ele é uma grande equipe, Mas eu vi uma entrevista, ele desfazendo do Santa Cruz e do Sport e do Náutico, quanto mais dos outros clubes. Nós tivemos uma reunião e uma discussão até bastante acalorada naquele momento em que ele saiu da competição. Cada um defende os seus direitos, se respeita, agora sem tirar os dos outros, né? Nesse momento, quando ele quer fazer uma reunião junto com o Bahia, junto com o Vitória, o Ceará, o Fortaleza, vamos dizer, o CRB, para que possa fortalecer, se precisa discutir bastante para que nós possamos encontrar uma solução, né? E uma solução que traga um benefício. Já se evoluiu, abriu mão de algumas situações este ano, das 2 vagas, nós deixamos 4 na pré-copa, como aconteceu, e 8 federações, praticamente 4 iam perder, e todo mundo concordou, né, naquele momento, tanto os clubes como as federações. E eu acho que conversando a gente vai chegar, não com a birra do esporte, não com a vontade do esporte, mas eu acho que tem que ser a vontade de todos. Presidente, voltando agora falando um pouquinho de CBF, a Confederação Brasileira de Futebol realiza eleições agora em abril e o Rogério Caboclo vai ser aclamado como o novo presidente da entidade. Como é que o senhor vê a entrada do Rogério Caboclo na Confederação Brasileira de Futebol para as federações de todo o Brasil? Como é que você vê essa entrada do Rogério Caboclo na presidência da CBF? O Rogério Caboclo, ele já é uma pessoa enfronhada, né? Ele foi dirigente do São Paulo, acompanhou bastante quando era o financeiro do Marco Polo, quando este era presidente da Federação Paulista, e desde o momento em que o Marco Polo foi para a CBF, ele foi o gestor da CBF, ou seja, a segunda pessoa depois do presidente Marco Polo. Então, já uma pessoa afeita e bastante enfronhada com todos os presidentes e os clubes também, né? Você tem regras pautadas no regulamento e nos estatutos, principalmente nos estatutos de cada associação. A CBF tem o seu estatuto, como os clubes têm, como as federações têm. E se não conseguiu viabilizar uma candidatura que está aberta para todos, né? E de acordo com aquilo que preconiza o estatuto, neste momento não há condição de ter uma outra candidatura, mas se teve tempo bastante para se fazer, que geralmente se faz com um ano antes das eleições da CBF, né? Nós esperamos que possa se ter uma contribuição maior, uma transparência maior quanto à administração, já que isso a CBF vem fazendo, e nós esperamos que essa administração ela possa, dando continuidade ao trabalho do Marco Polo, uma sequência melhor. E um presente que você ganha na Copa do Mundo em ser o delegado oficial da seleção brasileira no evento da Rússia. Como foi para você receber esse convite e ter essa responsabilidade? Você que já teve, em algumas ocasiões, em 3 amistosos, chefiar a delegação da seleção brasileira. Com orgulho, já que você vai representar o país, seu país, né? E o ensinamento, já que tudo isso nos dá o ensinamento e dentro daquilo que eu sempre fui pautado, eu convivi desde o começo de atleta, de preparador físico, de supervisor, de técnico, de dirigente e hoje de presidente de federação. Então eu estou fazendo aquilo que é do meu, vamos dizer assim, do meu conhecimento, aquilo que você tem e numa Copa do Mundo, claro que você vai para aprender, vai para ver o ápice maior da competição de futebol, que a cada 4 anos é realizado, e nós esperamos realmente que possamos ter
uma grande participação, o Brasil traga o título e que tudo corra bem. Agradecer gentilmente ao presidente Cesarão Oliveira, que esteve conosco aqui batendo um papo, falando sobre o futebol piauiense, a reta final do campeonato estadual, falando também sobre a situação dos gramados da Série D do Brasileiro, tanto do Felipão como da Arena Itacoatiara, e de também falar sobre essa novidade que ele vai poder aproveitar na Copa do Mundo da Rússia, representando a delegação da seleção brasileira de futebol.